Os danos causados no Rio Grande do Sul pelas enchentes são gigantescos, a gente tem cidades inteiras deletadas da existência, e isso vai ter que ser reconstruído, não só as casas, a infraestrutura, o comércio, a indústria, a ligação, tudo. E se você conhece a história da ponte de Nova Roma, aquela ponte que o pessoal fez com rifa e vaquinha, você sabe que existe uma discussão de que talvez a iniciativa privada faça isso melhor. E é o que eu quero discutir nesse vídeo. E se a gente privatizasse o serviço, o produto de construir de volta uma cidade inteira? Vamos pensar nisso aí. Lembrando, antes do começo de qualquer vídeo sobre esse tema, a gente está apoiando a vaquinha do SFL para ajudar a erguer dinheiro para as pessoas lá. O link vai estar na descrição do vídeo, nos comentários pinados lá e tudo mais, e obrigado a todo mundo que doou até agora. Aí, lembrando, nós teremos um Chopp Sem Imposto agora sexta-feira. Esse vídeo está sendo lançado na quinta, se você já viu ele depois da sexta-feira, lamento. Mas teremos um Chopp Sem Imposto aqui em São Paulo, sexta-feira, 19 horas. Informações e tudo mais estarão na descrição, tem que se inscrever lá e tudo mais. Mas a promoção é você compra um chopp de 300 e ganha o de 500 também. Vejo você lá. Isso posto, a recuperação do Rio Grande do Sul, a reconstrução física dele. A gente tem alguma coisa ao redor de 1,5 milhão de pessoas afetadas, algumas menos severamente, algumas tiveram a sua vida inteira deletada, estruturalmente não só a sua casa, mas a sua cidade, então você não tem só sem teto, você não tem mais uma convivência social, econômica, uma estrutura, nada, você vira um sem cidade, o que é uma coisa bizarra, é quase um refugiado de guerra, alguma coisa assim, é uma coisa bizarra de se imaginar. Então vamos só lembrar algumas coisas que aconteceram. Estourou o caso lá no começo do ano da ponte de Nova Roma, que foi uma ponte que caiu com chuvas do ano passado, e o governo do Rio Grande do Sul falou, para reconstruir essa ponte vai custar 20, 25 milhões de reais e eu vou entregar no fim de 2024. Os moradores falaram, e fizeram rifa, vaquinha, fizeram eventos, churrascaram um monte de coisa, ergueram 7, 8 milhões de reais, fizeram a ponte, sobrou dinheiro e ainda fizeram algumas outras coisas nas cidades do entorno e entregaram isso no começo do ano agora. Então em menos de 200 dias a ponte estava no lugar. E a gente vê pelo desastre agora que obviamente a ponte não teria sido entregue no fim de dezembro porque ia ser um caos ainda maior. Então a gente sabe que é possível juntar pessoas para isso, que isso é mais ágil, a gente sabe que faz uma estrutura de qualidade, porque inclusive quando eles fizeram, o governador do Rio Grande do Sul chamou isso de, o Eduardo Leite chamou isso de solução temporária, e ainda assim choveu ainda mais e a ponte está lá. Então a gente tem isso como uma evidência na nossa cabeça. Uma outra evidência que nós temos agora é que o governo do Rio Grande do Sul anunciou ontem que recebeu 70 milhões de reais em vaquinha, em doações, Pix que mandaram pra eles, e não entra na minha cabeça alguém ter mandado um Pix por estado, mas isso é outra discussão. E eles falaram, não, mas é que não vai por agora, vai pra reconstrução depois. Então, a gente sabe que é possível fazer com 4 vezes menos custo. Talvez a ponte seja um caso fora da curva, talvez 2 vezes menos custo. Então já tem um desperdício aí. E fora que muita gente provavelmente pensou que o dinheiro ia ser usado para resgates agora e não para reconstrução depois. Então temos um problema aí. Fora o fato de que o governo federal está ainda enrolando o resgate. Quer dizer, os caras ainda tiveram que votar para ver se tem um estado de calamidade. Quer dizer, ele não existe até a votação acontecer. E a gente sabe que isso vai ser enrolado. E no meio disso, o que a gente tem? Então a pergunta que eu quero fazer aqui é, como é que a gente pode resolver rapidamente, com qualidade, e sabendo que vai custar dezenas de bilhões de reais que o governo não tem, o governo estadual não tem, os governos dos municípios não tem, o governo federal não tem, pode ser com crédito, mas sei lá como é que vai ser isso, e não tem mesmo que tendo 3 trilhões de reais por ano de impostos, que os governos explodem um monte de coisa e depois ficam sem tanto que abriu esse rombo ano passado no governo federal de mais de 200 bilhões de reais. Então, como é que a gente resolve esse problema? Para você ter uma noção, vamos visualizar a coisa aqui, ok? Eldorado do Sul, a cidade fica do outro lado do rio de Porto Alegre. Essa cidade foi inundada quase 100%, ou 100%. Acabou. Por mais que as estruturas não tenham desabado, quantas delas estão comprometidas ou ainda utilizáveis? Quantas delas vão ser condenadas ainda? Outro exemplo, Canoas tem um bairro, Canoas é em cima de Porto Alegre, um bairro chamado Matias Velho, que é um bairro que vai da BR para a direção do rio, que em boa parte também existe por um problema de urbanismo, mas isso é outra discussão. O bairro foi inteiro alagado. Quantas estruturas disso estão comprometidas? E não é só, de novo, a moradia, é os negócios. Você tem toda uma área industrial ali que já não estava muito bem por causa do Rio Grande do Sul, mas agora tem condição de operar. Você precisa reconstruir isso tudo. E isso vai levar meses no mínimo.
Em outros casos, no interior, você tem infraestrutura colapsada que isolou completamente cidades, ou que vão ter dificuldades logísticas muito grandes de levar coisas básicas como alimentos, ou remédios, ou outros suprimentos médicos e tudo mais. Vai levar quanto tempo? A gente vai confiar que o Estado vai reconstruir isso tudo rapidinho, com qualidade, e deixar essas pessoas isoladas? Nós temos um problema aqui. Então, aí que entra essa proposta de: e se a gente privatizar o serviço inteiro de reconstruir a cidade? E se a gente permitir que a iniciativa privada não construa só esse ou aquele imóvel, mas faça o construto de uma cidade inteira como um produto ou um serviço? Isso pode ser feito por empresas isoladamente, pode ser parcerias com os locais. Vamos pensar em alguns exemplos aqui, algumas hipóteses. Você pode fazer uma coisa parecida com lei de BIDs, mas no nível Charter Cities. Eu sei que eu falei grego para a maior parte das pessoas aqui, mas Business Improvement Districts, distritos de melhorias de negócios, ou é porque negócio você pensa que então é só empresarial, não pode ser residencial, distritos de melhoria, distritos de desenvolvimento, o que for. É uma lei que existe nos Estados Unidos e na Europa que permite que moradores, comércio, indústria, etc. se associem para eles assumirem a gestão de uma zona, ou de uma área, ou de um distrito, de um bairro, de uma rua, de uma quadra, etc. E eles têm os recursos, então, para fazer isso. O problema é que, do jeito que eles fazem lá, você pode fazer uma linha onde, sei lá, 50% das pessoas votaram, então todo mundo tem que participar, mesmo que não queira. Eu não gosto dessa ideia, mas você pode fazer uma coisa voluntária, você pode fazer vários outros tipos de arranjos assim, onde pessoas se unem e criam associações. Então isso pode ser no nível de uma cidade inteira, pode acontecer, ou pode ser no nível de distritos, de locais, ou pode ser em locais novos, várias coisas assim. E essas associações atraem investimento e parceria de empresas privadas que querem investir em fazer esse desenvolvimento. Eles então criam um estatuto, um contrato de como vai ser essa relação. Basicamente é uma sociedade, você tem uma relação de empresa aqui, e você tem várias empresas que vão estar interessadas em desenvolver isso, porque elas vão estar interessadas no desenvolvimento econômico de uma cidade. Tem uma coisa muito importante que o Alain Berthaud explica num livro dele, Order Without Design, acho que é Ordem Sem Design, que está traduzido em português, é um livro fantástico sobre urbanismo. Ele fala, cidades são mercados de trabalho, cidades são muito mais do que isso. Elas também têm a cultura, elas também têm a conexão entre as pessoas, as memórias e tudo mais, mas antes de tudo, elas são mercados de trabalho. Pessoas vão nelas para vender a sua mão de obra e empresas vão nelas para contratar a mão de obra de outras pessoas, porque lá elas sabem que tem um número de pessoas mais alto, com a qualidade de mão de obra que elas precisam e tudo mais. Se isso falha, a cidade inteira como um todo falha. Notem, eu não estou dizendo que uma cidade existe só para trabalhar. Tem outras coisas muito importantes que também estão em cima disso. Mas se isso falha, você não tem uma cidade. Então empresas de maior porte vão precisar que cidades existam, ok? Especialmente quando você está no interior com uma característica mais rural. Exemplo simples, Lajeado. Eu tenho uma amiga lá em Lajeado, Bruno, eu sei que você está vendo isso. Lajeado, ela perdeu coisas sendo que ela mora no terceiro andar de um prédio. E isso é o quanto a cidade foi destruída, ok? Aquela foto da van e tudo mais, Lajeado, ok? É um grande polo de criação e abate de animais, de proteína animal. Então, empresas desse setor vão estar interessadas no desenvolvimento de volta dessa cidade. Um grande exemplo disso em Santa Catarina, por exemplo, é a WEG. A WEG teve um papel muito ativo no desenvolvimento de Jaraguá do Sul e algumas outras cidades ao redor, porque eles precisam que as cidades funcionem, porque eles precisam trazer gente para trabalhar lá, porque você precisa de muita gente. Então, essas empresas estão interessadas lá. Por exemplo, Lajeado é um bom exemplo de grandes empresas que vão querer investir nisso para redesenvolver isso. E aí o negócio tem que fazer sentido. Você pode trazer outras empresas, você pode trazer outros setores, eu tenho certeza que o Hang vai estar interessado em participar do negócio desse aqui também. E eles podem juntos replanejar a cidade e reconstruir ela. Ou alguém acha que uma Câmara de Vereadores, ou os deputados estaduais, ou o Congresso Nacional fariam um trabalho melhor? Ou no caso do exemplo que eu dei de Canoas e também Porto Alegre, que foi pesadamente atingida, aquele eixo ali é um eixo industrial muito importante. Então você vai precisar reconstruir a indústria, quer dizer, já estava feio antes, por causa das gestões do Rio Grande do Sul nos últimos... sempre. Mas você vai precisar reconstruir tudo aquilo, você tem toda a infraestrutura de trazer energia elétrica, que é um negócio diferente, que inclusive, originalmente aquele setor existe por causa da Renner, que estava lá, que tinha uma puta geração de energia, e daí outras empresas foram situando ao redor, e por isso que você tem um quarto distrito. Então basicamente foi uma infraestrutura primeiro trazida por um privado. Mas isso é outra discussão. O ponto é, você precisa reconstruir aquilo tudo, trazer toda essa infra, você precisa criar moradia para as pessoas que seja de qualidade, que atrai as pessoas, então não é só casinhas e tudo mais para todo mundo viver enlatado, mas você precisa ter um espaço que as pessoas queiram viver, então você precisa ter uma cidade bonita e agradável, certo?
Porque ninguém vai querer ficar morando numa caixa, claro. Se você mora numa favela ou numa situação muito horrível, a troca ainda vale a pena, mas isso é outra discussão. Alguém, por favor, conta nos comentários quantas vezes eu falei isso é outra discussão e lista qual é pra eu depois fazer vídeos sobre isso, porque me parece uma boa ideia. Mas o ponto é, você vai precisar reconstruir toda aquela área. As indústrias ali vão estar extremamente interessadas em fazer isso, e nós temos indústrias extremamente potentes que ainda estão lá, com uma grande capacidade de investimento. Elas, em parceria com os moradores, com os locais, com os pequenos negócios, têm muito mais capacidade, muito mais interesse em fazer um trabalho rápido, bom e... eu não vou dizer barato, porque não vai ser barato, mas com uma boa aplicação de recursos, do que o prefeito ou os prefeitos colaborando entre si ou não colaborando se eles forem rivais políticos, coisas que podem acontecer. Ou alguém acha que esses políticos seriam uma boa alternativa para recriar isso. Mas aqui eu tô discutindo a ideia de você recriar alguma coisa num lugar onde já tinha. Tem vários lugares onde você vai falar, mas Rafael, pera, se alagou desse tanto e a gente sabe o que vai acontecer, talvez seja interessante você mover a cidade para fora de lá. Então você está discutindo a ideia de construir uma cidade, provavelmente do zero, a partir de uma pequena habitação que já existe em algum lugar, para realocar possivelmente 10, 20, 30, 50 mil pessoas de uma cidade que foi destruída. Por exemplo, Eldorado, né, que do outro lado de Porto Alegre, você vai ter que realocar isso aí tudo. Claro, aquilo ali ainda tinha um motivo econômico para existir, então você ainda pode usar aquele terreno para isso, mas você quer que as pessoas morem em outro lugar. Então nesse caso a gente está discutindo reconstruir do zero. E aí você não precisa tanto necessariamente dessa associação de moradores, porque você vai pegar um lugar vazio ou com muito pouca gente que você pode só comprar. Então empresas também podem chegar e falar, bom, então vamos fazer isso aqui do zero, vamos desenvolver isso. Então a gente vai incorporar isso, a gente vai botar um caixa pesado aqui, mas a gente pode depois vender os imóveis que vão se apreciar, porque é uma cidade segura de enchentes para começo de conversa, é uma cidade que está muito bem planejada, que vai atrair negócios e empresas que já estão provavelmente comprometidas com vir aqui porque elas são investidoras. E você pode, então, criar esse produto, cidade, esse hardware, relativamente rápido, de uma maneira muito mais ordenada, e as empresas vão tentar otimizá-las, vão tentar ver onde que são os melhores lugares, onde que é mais barato, onde que é mais eficiente, se pode ter enchentes de novo, onde que eu consigo seguros, onde que eu corro o menor risco de perder os meus investimentos por causa de outra enchente. Eu tô aqui para defender que isso tem uma capacidade muito melhor de reconstruir a civilização, no caso para muita gente aqui, do que esperar o Leite, o Lula e o prefeito local se acertarem. Ou empreiteiras no mínimo, e quanto que vai custar isso. Ah, mas Rafael, tem exemplos disso? O que eu tô explicando aqui é uma Charter City. É uma cidade por contrato, é uma PPP de cidade. O termo em inglês é Charter City. E existe um Charter City Institute, o Instituto Charter Cities, que pesquisa isso e que implementa isso. Ele é guiado principalmente por libertários lá dentro, gente como eu. Eu sei que tem muita gente no canal nova aqui recentemente, eu tô muito feliz com isso. Então, bem-vindos a um canal libertário. A gente acha que o Estado não serve pra nada. Mas é guiado por libertários, porque tem gente perguntando assim, qual que é o meu alinhamento político nos comentários, assim. É bom ter gente nova. Mas, voltando. O Charter Cities Institute está implementando esses projetos, ele está implementando essa ideia de nós como empresa vamos chegar aqui e fazer todo um design de uma cidade e subcontratar empresas que vão construir isso, atrair investidores, atrair empresas que vão operar aqui, que vão gerar emprego aqui, que vão trazer educação e treinamento para os trabalhadores aqui. Eles já estão fazendo isso primariamente na África, porque a África vai ter um desafio muito maior do que outros países em que ainda existe uma grande população rural. E conforme um país enriquece e tecnologia de agricultura chega, a demanda de mão de obra no interior cai, e essas pessoas tendem a ir para a cidade onde vai ter mais empregos, onde elas esperam ter mais empregos. Então isso vai ainda causar um fluxo demográfico muito forte, e esses países vão precisar urbanizar suas cidades, vão precisar expandir elas e instalar infraestrutura e desenvolver isso muito rápido, ou arriscar terminar com favelas gigantescas, como por exemplo Kibera. Se você viu Sense8, um dos personagens era de Kibera, lá a maior favela a céu aberto da África. E isso é um risco real na maior parte dos países africanos hoje. Então a ideia deles é chegar pro país e falar, cara, você tem esse problema. Deixa com nós que a gente vai desenvolver. Exemplo, Nkwashi, em Zâmbia. Eles estão querendo fazer eles estão já implementando isso, né? Não estão querendo fazer. Para resolver esse problema de êxodo rural num país com grandes desafios. A Zâmbia é um país ainda bem complicado. E eles estão implementando esse projeto agora. Outro exemplo, na Nigéria tem Enimba, desculpa se eu estou pronunciando errado, e Itana. As duas são cidades
de atração econômica não é só alojamento, não é só casinha para você morar. É emprego, é infraestrutura, é trazer educação e várias outras coisas que vão gerar também esse desenvolvimento humano. Então o Charter Cities Institute está fazendo essas duas. Enimba é muito mais uma cidade de comércio e indústria, enquanto a ideia de Itana essa é mais digital, tech e tudo mais, mas o conceito é mais ou menos o mesmo e você consegue ver pelos designs, olha e fala, cara, se os caras entregarem assim 2/3 disso aqui, uau, já tá fantástico. Então não é uma ideia uau do nada. Isso já está acontecendo em países com enormes desafios, desafios maiores que o Brasil, claro. O Rio Grande do Sul agora está numa situação muito grande, mas numa situação muito difícil, mas estou dizendo, são países com desafios de corrupção, de analfabetismo, de doenças, de ausência de infraestrutura muito maiores que o Brasil. E eles estão conseguindo implementar. Então assim, a gente tem a capacidade de fazer isso também, a gente pode trazer isso. Mas vamos um passo à frente, ok? Por enquanto eu tô falando do hardware, por enquanto eu tô falando da estrutura física, das casas, dos negócios, da indústria, da infraestrutura, de estradas, saneamento, energia, etc. Isso tudo é hardware. E o software? Como é que a gente pode fazer para atrair ainda mais investimento para isso? Porque só nesse mérito você já consegue pensar que vale a pena você investir nisso aí. E alguém pode até criar uma coisa estilo Urbi.me, onde eles cotizam isso em valores pequenos, você pode investir nisso, pô, seria legal pra caramba. Mas e o software? O software são as regras, a governança. Ok? Isso é uma coisa que as pessoas confundem muito também, Estado com governança. Só porque você não tem Estado não quer dizer que você não tem governança. Você tem governança na sua casa, um shopping tem governança, uma empresa tem governança. Tanto que ESG é de governança. Como é que são as regras, como é que o compliance, como é que é o sistema de resolução de disputas dessa empresa. Isso também existe numa cidade privada. E se você, além disso, além de falar a gente vai deixar isso aqui ser construído e tudo mais, e trazer essas parcerias, blá, e se a gente falar, vamos criar, tipo, zonas especiais mesmo, tipo, como existem as ZPS, as zonas de processamento de exportação no Brasil, em que a gente deixa ela ter as suas próprias regras administrativas de construção. Porque elas vão ter que fazer isso do zero, e são as empresas interessadas aqui e tudo mais, tá morando quem quer, ninguém é uma vítima aqui, deixa os caras terem as suas próprias regulações de construção, deixa eles terem os seus próprios planos diretores, deixa eles terem as suas próprias estruturas de regulação dos negócios, de como vai ser lá dentro. Deixa eles terem o próprio sistema de resolução de disputas entre essas empresas, porque você tem... É ruim essa palavra, mas é um condomíniozão. Porque um condomínio as pessoas pensam casinha, eu tô falando uma cidade. Mas é um acerto jurídico assim. Então você pode ter um sistema, inclusive, de justiça e resolução de disputas ali dentro. Então você não precisa nem ter um judiciário local. Claro, pro penal, provavelmente, ninguém concordaria em fazer isso, mas não é o que eu tô defendendo aqui por enquanto. Eu gostaria de chegar lá, mas esquece isso por enquanto. Mas toda a parte comercial, toda a parte de crédito e tudo mais, a recuperação de crédito, a recuperação de dívidas, tudo isso podia estar lá. Um sistema financeiro deles. E se eles puderem usar outra moeda? E se você pensar, não, espera aí, eles então tá na parte da fronteira da Argentina, ou tem lugares que estão perto de logística boa, que seria para colocar portuário. Pode ser interessante, tem lugares agro que vão ser de exportação, a gente já pode fazer algumas coisas aqui pensando nisso. Isso também existe. Se você é mais antigo do canal, você sabe, mas se você é novo, Próspera, Honduras, foi criada, a cidade de Próspera foi criada em cima das leis de ZED, da lei de ZEDs, Zonas Especiais de Desenvolvimento Econômico. Essa lei permite que uma empresa compre um terreno ou unifique vários terrenos e administre isso como uma cidade privada, tendo a sua regulação própria. Então, eles têm que obedecer o Código Penal do país e tratados internacionais, e eles têm que pagar uma porcentagem do faturamento da empresa para o governo como imposto. Que é roubo, mas ainda assim eu acho que esse arranjo é muito melhor do que o que a gente tem hoje. Já existe Próspera, eles estão atraindo investimento, eles estão construindo agora, eles estão na beira de lançar o Duna Residences, que é o primeiro prédio lá, eles já têm empresas instaladas lá, e eles inclusive lançaram um outro projeto, que é no continente, porque o Próspera é na ilha de Roatán. Eles querem colocar um no continente, que é um grande terreno que eles têm perto de uma zona portuária, que eles querem fazer o porto de Satuí, ou Satuí, não sei se eu estou pronunciando certo, desculpa, mas... A ideia é fazer uma zona portuária com moradia para as pessoas poderem vir trabalhar, para as pessoas poderem trabalhar nas indústrias que vão se instalar dentro desse porto, instalar toda a infraestrutura de indústria, energia e tudo mais,
basicamente criando uma cidade industrial portuária em Honduras com uma regulação própria, então com um sistema próprio. E isso atrai muito investimento porque investidores internacionais vão olhar e falar: cara, a gente pode ter regras decentes aqui, a gente não precisa ficar na legislação do país, a gente pode fazer uma estrutura muito melhor, então a gente pode ter o lugar mais competitivo do mundo, literalmente. Essa ideia sempre foi legal, sempre foi uma coisa que eu achei maneira de discutir, sempre achei legal de propor. Mas especialmente no contexto dessa emergência que o Rio Grande do Sul está e dessa urgente necessidade que vai ser reconstruir a civilização para o que? 1,5 milhão de pessoas, essa ideia se torna, acho que, ainda mais atrativa e eu acho que mais gente vai estar disposta a ouvir isso. Vai pensar, cara, ó, antes eu tinha umas certas preocupações, mas dado o tamanho da situação que a gente tem, sei lá, testa, participa quem quiser. Liberdade sempre tem essas soluções disponíveis, é só que às vezes você tem momentos onde as pessoas estão mais dispostas a ouvir mais coisas, e eu acho que esse é um momento desses. Como eu falei no começo, a vaquinha para ajudar as vítimas do Rio Grande do Sul vai estar na descrição aqui. Por esse vídeo é isso.